Santíssimo Deus e eterno Pai, a Tua graça, em determinado ponto da nossa vida, nos alcançou e nos transformou. Por alguns momentos, nos sentimos cansados, angustiados, queremos parar, queremos retroceder, queremos engrandecer o gigante que está à nossa frente. Nós queremos muitas das vezes acreditar que a muralha é mais resistente que o teu poder. Nós queremos acreditar muitas das vezes que o mar não vai se abrir. Mas nesse culto da família, Senhor, eu quero te pedir algo. Que a nossa visão mude. Nesse culto da família, Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha restaurar a nossa visão espiritual para algumas áreas da nossa vida. Que o Senhor venha restaurar a nossa visão para que a gente possa saber discernir quem são as pessoas que nós chamamos de amigos. Quem são as pessoas que nós confiamos os nossos segredos. Quem são as pessoas que nós podemos contar verdadeiramente. Senhor, nós te pedimos nessa noite. Toma a nossa família em tuas mãos. Toma cada lar dessa localidade em tuas mãos. Desse estado, dessa nação, de todo mundo, Senhor. Nós te pedimos que nessa noite o teu amor, aleluia, Deus, venha verdadeiramente quebrantar todo o coração de pedra. Senhor, nesses últimos tempos, muitas pessoas que te servem têm estado com a visão turva. E por isso, Senhor, é necessário intensificarmos a nossa oração. É necessário que a gente intensifique o nosso clamor pela família. De todos os lados nós vemos ataques à instituição familiar. Nós vemos nas televisões, em jornais, revistas, internet, presencialmente em alguns locais que frequentamos. Constantemente a família tem sofrido ataques. E por isso, Pai, nós clamamos nessa noite, derrama o teu sangue sobre cada lar. Toma, Senhor, os casais. Toma, Senhor, os pais, as mães. Toma essa geração de jovens que se tornarão pais no futuro. Senhor, nos ensina o princípio da tua palavra maravilhosa. Traga um espírito de sabedoria, um espírito que nos faz trabalhar pensando no amanhã, na geração que continuará a sua obra. Senhor, invocamos o teu nome, ó Jesus. Aleluia, Deus. Invocamos a tua presença em nosso meio. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo. E no nome de Cristo, a igreja ora e diz amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo forte? Louvado é o nome do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Salmo de número 102. Já vai comigo? Louvado é o nome do Senhor. Salmo 102. Olha para Bíblia. Abra no Salmo 102. No Salmo 102. Amém? Somente alguns versículos. Diz assim o início: ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto, quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos, quando eu clamar. Responde-me depressa. Amém? Amém. Aí no verso 3 ele enfatiza: esvaem-se os meus dias como fumaça, meus ossos queimam como brasas vivas. Nesse Salmo de número 102 a gente vê, de certa forma, uma oração triste, uma oração com angústia,
Uma pessoa que verdadeiramente ela está com pressa na resposta de Deus, ela anseia pela orientação da parte de Deus para aquilo que ela estava passando. E ele já inicia o clamor falando: ouve a minha oração. Porque ele estava tão preocupado, tão angustiado, que ele achava que Deus não iria ouvir o que ele estava pedindo. E depois ele faz um pedido: que chegue a Deus o grito de socorro e que Deus não escondesse a sua face dele. Ele estava tão angustiado, a visão dele estava tão deturbada, tão embaçada, que ele estava com medo de não ser lembrado por Deus. E a gente olhando para esse salmo, a gente ia observando e estudando cada verso com muito cuidado. Ele fala no verso 4, como a relva ressequida está o meu coração, que eu esqueço até de comer. Aí, se a gente olhar hoje, dizem que o grande mal do século é a ansiedade. E a ansiedade, ela desperta outros gatilhos no sistema da pessoa. Tem pessoas que deixam de comer por causa da ansiedade. E algumas pessoas passam a comer muito. Olha como que o ser humano ele é interessante. E aí ele faz essa afirmação: o meu coração está ressecado. E a gente olhando para a igreja nesses últimos dias, o que Deus tem falado durante os cultos, Ele tem falado muito de coração, não é verdade? Quem tem acompanhado os nossos cultos online, pelo YouTube, Facebook, sabe que nos últimos dias a igreja tem falado muito de coração, tem falado muito de orientação, de clamor, de oração. Então a gente tem que olhar para esse salmo, para as palavras desse, não sei se foi um homem, se foi uma mulher, mas dessa pessoa que já inicia, fala: Senhor, não esquece, olha, eu estou orando, Senhor, eu estou pedindo, e durante o meu pedido, os meus ossos estão queimando e o meu coração está ressecado. De tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. Aqui, pelo menos para mim, não está aparecendo o autor. Mas, se a gente olhar, tem uma história que talvez se retrate. Que é a história de Davi. Quando Betseba concebe o primeiro filho com ele, o filho do pecado, antes de Salomão. Ele fica fazendo jejum e orando no seu quarto até receber a notícia que a criança morreu. Não foi isso? E aí você para e observa como que uma mente que está entrando num colapso existencial, ela absorve os problemas à sua volta. Nosso amigo chegou agora, não pegou eu falando, que o nosso corpo ele reage de formas diferentes quando alguém tem ansiedade. Umas pessoas deixam de comer e outras passam a comer mais, outras se fecham, outras começam a fazer coisas que não faziam antes. E aqui o salmista está falando que ele sente o seu osso queimando, seu coração ressecado, e ele só se encontra como uma pessoa em pele e osso. Isso eu entendo de que ele estava se autodeclarando um bom adorador antes desse problema. E a gente trazendo para os nossos dias, a gente vai ver que é como se fosse uma pessoa que está constantemente na presença de Deus. Ela está louvando, ela está orando, ela faz a parte dela nos cultos, ela faz a parte dela com Deus como servo, como serva. E aí vem alguns problemas na vida dessa pessoa, que aí ela começa a ter a sua estrutura. Os ossos representam a estrutura espiritual, emocional, a estrutura física de cada um de nós. E aí essa estrutura, ela começa a ceder com o calor do combate. Essa estrutura começa a ser afetada. E depois que essa estrutura, que é a nossa couraça, a nossa armadura, é afetada, o seu coração começa a ser corrompido. E na medida que o nosso coração ele é corrompido pelas provações que nós passamos todos os dias, ele vai se tornando seco. E às vezes você conhece uma pessoa
Eu e a Renata estava conversando a respeito de um amigo em comum. E aí você acha que a pessoa é carrancuda porque quer. Às vezes ela já passou por tanta coisa na vida, que a vida fez ela ficar assim. E aí, às vezes a gente está na presença de Deus, está tudo bem na nossa vida, e a gente vai conversar com uma pessoa, e ela é ignorante, você fala, caraca, essa pessoa é ignorante. Mas às vezes ela só está tendo um mau dia. Às vezes ela só está com um problema que ela não pode compartilhar com nenhum de nós. Às vezes ela está precisando de um abraço, de um grito de socorro, vindo da parte de Deus. Pode contar comigo. Mas Deus, ele usa homens, ele usa pessoas para dar esse grito. E às vezes você, como instrumento de Deus mais próximo dessa pessoa, em vez de gritar, ei, pode contar comigo, você grita, cara, você não vale nada. Ele é ignorante, ela é ignorante. E aí Deus, ele nos traz uma reflexão, olha que interessante, a gente falando de visão e falando de percepção de provas. A gente vai ver que a Bíblia, ela registra vários tipos de provação ao longo da história, até acabar o período profético e iniciar o período messiânico. E depois continua com outros tipos de provação. E dentre elas, a gente vê que as pessoas que Deus levanta, no começo sempre se desesperam e não sabem o que vai fazer. Mas, quando elas param para ouvir a voz de Deus, Ele dá a missão, a medida, a orientação, a estratégia, o renovo, Ele envia o equipamento, Ele envia o exército, Ele envia a ajuda, Ele envia o amigo, Ele envia a autoridade. Todo homem e mulher na Bíblia que é chamado, ele sempre se desespera, porque ele sempre vai receber, nós também, uma missão que aos nossos olhos, ela é maior do que podemos executar. Deus, ele nunca vai chamar um soldado de elite para uma missão de elite. Ele vai chamar aquele que é desclassificado e vai te qualificar no processo. Ele vai te capacitar no processo. Ele vai te levantar no meio do processo. Ele não pegou Davi no meio do pasto e falou, cara, passa pela escola militar, passa pela escola de adorador, passa pela escola de profeta para você ser rei. Não. Ele falou, sai do pasto, vai para casa e seja ungido. E no processo da vida eu vou te edificar. Agora olha que interessante, mais uma vez vamos voltar à percepção humana mediante a cada problema. Davi enfrentou guerra antes de sentar no trono? Sim. Ele enfrentou rejeição por parte da família antes de sentar no trono? Sim. Ele enfrentou perca de pessoas que ele amava no processo para sentar no trono? Sim. Mas, diferente do que entoaram nesse salmo, aonde a pessoa pegou a provação e deixou seus ossos queimarem, seu coração ficar ressecado e suas peles aparecerem, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, ele pegou tudo que poderia fazer ele um homem ruim, um homem azedo, vamos dizer assim, e se transformou num exemplo de adorador. Tem até uma frase aí que, quando te der um limão, faça uma limonada. Ele fez isso. E ele ainda pegou as sementes, plantou e fez um limoeiro inteiro e depois começou a vender. Foi isso que ele fez. E aí você para analisar, e talvez se fosse você, chegando na casa e vendo seu pai sendo contra a sua unção, você ia falar, não, eu não quero, porque meu pai não quer. Talvez você ia perceber aquela situação e ia falar, nossa, nem minha família está me apoiando, então eu não vou querer a coroa. Não, ele não. Ele obedeceu. Ele obedeceu, sabe por quê? Enquanto eles referenciavam ele como aquele que estava no pasto, lá na tenda de Saul estava tendo uma discussão por causa de espíritos malignos aparecendo para o rei. E aí um oficial falou assim, Jessé tem um filho bonito, que toca muito bem, esse cara é corajoso, ele é talentoso. Ou seja, a referência que o oficial de Saul deu a respeito de Davi foi muito diferente do que a reflexão que o pai dele fez para o profeta a respeito dele. Ou seja, a percepção, a visão sobre pessoas muda. Talvez vão olhar, vão falar assim, nossa, o Felipe, pastor da igreja, mas de repente alguém vai falar assim, não, o Felipe não é pastor,
Felipe é um homem de Deus. A percepção cada pessoa vai identificar de uma forma diferente. Talvez alguém que vai me conhecer no dia azedo e eu vou dar um fora, eu falo assim, não, esse Felipe não é da igreja, não anda segundo o que manda o mandamento. Por quê? Porque as pessoas querem ver e avaliar você, elas não querem conhecer a sua história. Elas não querem entender o que você está passando. Elas querem simplesmente sair na vantagem. Então a gente tem que, como servos de Deus, pegar cada provação, cada luta, cada momento de tensão. Ainda que no momento você não aprenda nada com aquilo, você tem que, depois que aquilo passar, se ajoelhar, orar e falar, Senhor, me dá uma instrução sobre isso. O que eu posso aprender, Pai, a respeito do que eu acabei de passar? O que eu posso absorver e transformar isso num ensino para a minha vida espiritual e assim eu usar para abençoar vidas? Vamos transformar o nosso cenário que a gente está vivendo hoje em um cenário totalmente diferente através da oração. Deus está olhando e Ele está vendo muitos corações ressecados por causa de provação. Muitos corações que têm se fechado por causa do ódio, da ira, da vingança, do engano, da mentira, dessas coisas todas que o mundo oferece. Mas não vamos deixar os nossos corações acontecer isso. Vamos ser diferentes, verdadeiramente. Amém? Amém. Vamos orar mais um minuto. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça em respeito à presença do Espírito Santo. Senhor, Teu Espírito Santo pairou sobre a Tua igreja. Teu Espírito Santo está nos orientando nesse momento. Nós somos gratos porque a Tua presença é formidável. E a cada dia nós temos aprendido mais e mais sobre o que o Senhor tem falado, sobre o que o Senhor tem ministrado sobre nós. Em alguns momentos da nossa vida, as lutas elas se intensificam, Pai. E é nesse momento que os nossos corações começam a ficar ressecados. E por isso nós te pedimos que hoje o Senhor faça chover de forma diferente. Não uma chuva natural realizada pela natureza, não. Nós te pedimos uma chuva em nossa vida, uma chuva de amor, uma chuva de alegria, de esperança, de fé. Pai, que as bem-aventuranças do Espírito Santo possam estar sobre cada um de nós nessa noite, sobre a nossa família. Nós te pedimos que o Teu amor venha nos aquecer, que o Teu amor venha fortalecer a nossa estrutura e venha nos fazer aprender como te servir verdadeiramente. Pai, nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos falando de visão. Na hora que eu estava me arrumando para o culto, fui olhar o espelho estava meio embaçado, eu comecei a limpar e Deus falou comigo sobre essa palavra. E eu falei, Deus, o Senhor vai falar sobre visão hoje? Ele disse, sim. E aí ele falou assim, nossa, não era essa a mensagem? Sim, era essa. Porque ali, a pessoa mais sem visão não era o cego de nascença. Eram as pessoas que estavam querendo saber o porquê e não ajudar. Estavam muito preocupadas em saber o porquê que ele era cego e não ofereceram ajuda. Então nós temos que mudar a nossa atitude. Temos que passar a enxergar. Amém? Diz a palavra. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. E os rapazes começaram a falar. Pula lá para mim pro verso 28, irmão.
verso 28, amém? Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? No verso 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Amém? Amém. Eu quero chamar a tua atenção de que o irmão Walter trouxe uma palavra e falou sobre um cego de nascença. Mas muitas das vezes tem pessoas que enxergam, mas são mais sem visão do que uma pessoa cega. A gente vê que nessa palavra está contida algumas diretrizes para a nossa vida. Aqui a gente está vendo uma palavra onde diz que depois da ordem de Jesus ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, 2 do rebanho estavam saindo da cidade. E o pior de tudo, que todo aquele caos que tinha acontecido, toda aquela tribulação momentânea na igreja, que estava fazendo eles irem para longe e começar a duvidar do poder de Deus, fez com que a visão deles se fechasse. Olha o perigo de você achar que Deus perdeu o controle da sua vida. Olha o perigo que tem quando você começa a achar que Deus não tem mais a solução para o seu problema. Você para analisar o que acontece nessa passagem especial. E você vai ver que Jesus fez o coração deles queimar. E muitas das vezes você também sente da parte de Deus que você deve fazer algo, mas você não toma uma atitude. A gente entende quando o diácono Erivelto leu em João 9 sobre um cego de nascença, as pessoas próximas a ele não estavam preocupadas em ajudar. Não, vamos fazer uma vaquinha, vamos ajudar o rapaz, vamos levar ele para casa, vamos levantar a família, vamos orar por ele. Não, Jesus, porque ele é cego? Muitas das vezes as pessoas estão muito mais propensas a apontar o dedo para você e falar bem feito do que te ajudar. E aí entra o caráter de Cristo. Aí entra o caráter de um cristão. Aí entra a vontade de ser uma pessoa melhor do que nós fomos ontem. Jesus poderia muito bem liberar uma palavra e falar: seja curado. Mas ele usa a sua saliva. Já falei isso aqui em outro culto e vou repetir. Pela cultura judaica, acredita-se que a saliva do irmão mais velho tem poder de cura se usada nos irmãos mais novos. E ele está declarando: ele faz parte da minha família. Ele está declarando, quando ele pega o barro, ele faz o lodo com a saliva. Ele está falando: ó, eu tenho poder para consertar imperfeições. Porque o homem foi feito do pó da terra, e pelo pó da terra ele curou o rapaz. É como se ele estivesse pegando um castelo leve, que está faltando uma peça, e ele falou assim: tá vendo? Eu crio a peça e coloco para finalizar a obra. Aquele rapaz, ele estava cego pela permissão de Deus para que se cumprissem as escrituras, para que o nome de Deus fosse exaltado. Mas as pessoas estavam olhando para aquilo como um pecado. Quem pecou? Ele ou os pais? As pessoas estão muito preocupadas em saber o porquê que eu e você caiu. Não estão preocupadas em estender a mão e te levantar. E é por isso que Deus ele chega na figura de Cristo no cenário e fala: filho,
Talvez o mundo tenha tentado te fazer ter uma percepção da sua vida, aonde você não tem valor, aonde você é imperfeito, aonde você não está completo. Mas eles são muito mais sem visão do que você que é cego. Você tem um defeito congênito de nascença, mas eles são cegos por escolha. Uma coisa é você ter uma limitação natural. Outra coisa é você escolher ser uma pessoa limitada. Você pode escolher viver mediocridade ou o extraordinário de Deus. Você pode escolher hoje. Você pode tomar essa decisão. Eu vou começar a enxergar as coisas diferentes. Porque mesmo você na igreja, como esses dois rapazes, algumas tribulações vão te fazer perder a visão. É um fato. Nós falamos aqui na terça-feira que Jesus declarou na vida dos apóstolos: é impossível que vocês não tropecem. Ou seja, nós estamos fadados a errar, mas permanecer no erro é uma escolha. Permanecer no pecado é uma escolha. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós temos que lutar a cada dia para sermos pessoas melhores. Nós temos que passar a dar o nosso tudo para Deus. Quer ver? Vamos passear um pouco na Bíblia? Avança mais um livro aí, abre comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, no verso 31 em diante. Depois vamos ler um pouco do capítulo 5. Acho que dá tempo. Dá tempo. O pregador disse que eu me ceder 5 minutos. Nós te adoramos, Senhor. Tu és lindo. Amém? Diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Peço aos irmãos para se colocar de pé nesse momento. Vamos fazer uma oração profética nesse momento pela família. Eu ia entrar no capítulo 5, mas o Espírito Santo é quem governa a obra. É Ele quem lidera, não somos nós. Quero te convidar a fechar os teus olhos, colocar a mão sobre o teu coração. Foi falado sobre o coração ressecado e agora foi ministrado sobre um coração aquecido. Você vai escolher qual que você quer ter nessa hora. Você pode escolher ressecado ou aquecido. Você pode escolher movido por Deus ou movido pelo mundo. A sua oração ela tem o poder para tremer a terra. Você já tem essa autoridade. Você já tem esse poder por meio de Cristo. A sua oração, ela move céu e terra. Nós intercedemos, mas é a sua oração no seu íntimo, no seu quarto, com portas fechadas, que vai fazer a diferença na sua vida. Então determine nesse momento: Pai, a minha fase de coração ressecado já passou, aquece o meu coração. Começa a declarar no seu íntimo, começa a rasgar o teu coração nesse momento. Aleluia, Deus. Começa a louvar o nome dEle. Começa a decretar a queda dos planos do adversário. Começa a determinar a vitória da sua família, do seu casamento, do seu ministério, do seu trabalho, do seu emprego, da sua empresa. É você que tem que declarar isso na sua vida. Você tem que ser o seu maior fã. Você tem que ser a pessoa que mais te motiva. Você tem que olhar para o espelho na manhã e falar: cara, você é capaz. Mulher, você é capaz. Você tem que agradecer a Jesus, porque é Ele que te faz levantar. Começa a aquecer o teu coração nesse momento. Começa a fazer brasa viva sair dos teus lábios. Não é uma simples oração, nós vamos mover a terra. Nós vamos mover a terra nesse momento. O Espírito Santo está no nosso meio. Não é o Felipe que vai determinar isso na sua vida. Pastores são simplesmente protetores do rebanho. Pastores são simplesmente aqueles que protegem a ovelha para Cristo. Nós não temos mérito nenhum. Nós não temos poder nenhum.
É você que determina a sua vitória. É você que determina. O véu se rasgou por você. Jesus foi à cruz por você. Então determina nesse momento. Teu coração não está mais ressecado. Teu coração está ardendo. Ele começa a pegar fogo nesse momento. Nós declaramos como ministério profético a todas as pessoas que tiverem acesso a essa ministração de hoje, que os corações serão aquecidos no Brasil. Cairá um avivamento sobre toda a nação. As pessoas vão abrir os olhos e vão entender que em todo o tempo Jesus esteve ao seu lado ministrando. Espírito Santo de Deus. Pai, a tua igreja está orando a Ti, Senhor. A Tua palavra registrou que no momento que eles estavam orando, o chão foi abalado. Diferente do que acontece no arraial de Israel séculos antes. Quando o Senhor abala o chão para tragar aquelas pessoas que eram rebeldes e estavam se rebelando contra Moisés. Ali o chão ele é abalado por um movimento diferente. Não um movimento de separação, de inveja. Não. Ali o chão ele é abalado porque os irmãos, eles oram unidos. Senhor, eu quero te apresentar a vida dos teus filhos que aqui estão. Eu quero te apresentar as orações ministradas nesse momento. Toma, Senhor, tua serva Sara. Toma a família dela, Senhor. Toma o Rafael em tuas mãos, Senhor. O Senhor me levou a orar pelo teu filho, Pai. Eu não sei onde está nem como o coração dele se encontra. Mas eu aprendi a confiar no Senhor. Eu aprendi a confiar no teu poder. E eu sei que o Senhor pega pessoas que estão afastadas a milhas. O Senhor pega pessoas a caminho de lugares que não é para estar. Assim como o Senhor pegou esses dois jovens a caminho de Emaú e fez eles voltarem para Jerusalém, o lugar onde deveriam estar, o Senhor pode pegar o teu filho agora e trazer para a tua casa. O Senhor pode pegar o coração do teu filho agora e fazer algo novo. O Senhor toma a vida de cada um dos teus filhos. Aleluia, Deus. Senhor, traz poder sobre essa igreja. Senhor, também quero te apresentar o Israel, Pai. Quero te apresentar a casa dele, Senhor. Os processos, os planos, os projetos, o futuro, Pai, e o presente. Senhor, que haja fogo agora no ambiente onde ele está. Que ele comece, nesse momento, a sentir um incômodo movido pelo teu Espírito Santo. Pai, que nesse momento o teu amor, a tua graça possa alcançar o meu amigo, Pai. Pai, que nesse momento ele possa sentir um incômodo. Que ele seja movido a pegar uma Bíblia, Senhor, e abrir os santos evangelhos. Nós declaramos, Senhor, como ministério profético. Toma, Senhor, Alain, Joaquim, o Antônio, Pai. O Rodrigo, Senhor. Cada um dos teus filhos que aqui não estão nessa noite, mas estão ligados em Espírito Santo. Pai, que o Senhor possa mover os corações deles nesse momento ao estarem orando. Pai, nós te pedimos, Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre a igreja, Pai. Esse é o momento onde o chão irá tremer, Pai. Esse é o momento onde as estruturas, Pai, estão sendo abaladas. Não pela divisão, mas sim pela união de propósitos. Senhor, nós decretamos em nome do Senhor Jesus Cristo a nossa vitória. Nós decretamos em nome do Senhor Jesus Cristo que toda doença vai bater em retirada agora. Nós decretamos em nome do Senhor Jesus Cristo que todo demônio, todo espírito maligno vai bater em retirada agora. Pai, que toda porta fechada, em nome do Senhor Jesus Cristo, se abra agora. Que toda muralha caia, todo gigante seja derrubado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que haja mudança na vida de cada um que aqui está nesse momento.
Pai, nós te entregamos essa localidade em tuas mãos. Nós oramos mais uma vez, mais um culto por um avivamento neste lugar, Senhor. Entra nas casas, Pai. Transforma famílias. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos a Ti, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Como é que é o nome do neto? Felipe. Não é Felipe. Não. Felipe é outro. Eu tinha. Mas o Felipe também é sapato. Mas agora está em diretor. Mas eu tinha, ninguém sabe. Eu tinha direito. Não. Nossa, teve que passar o link da pregação para ele. Ah, é, rapaz. Vou botar. Passar o link do rapaz, que o rapaz viu um vídeo do YouTube passando a mão de todo mundo. Poxa, vô, mas você só falou. Ai, Jesus. O rapaz vai querer se mudar para o Marrocos para levar todas elas. Não, mas é isso. Já deu, você estava mostrando a mensagem lá. Isso. A gente agora até que a gente não está fazendo mais série, mas parece que o Espírito Santo está movendo uma série na igreja, né? Porque está vindo o mesmo tema, a gente veio falando na outra semana de corações, depois viemos falando de visões, depois viemos falando de lágrima, de choro, voltamos a corações, e aí falamos sobre identificação, pessoas que foram curadas porque se identificaram com Jesus. E aí ele fala de relacionamento por identificação, as pessoas estão se relacionando por identificação e não por amor. E isso é o motivo da gente se preocupar. Porque a identificação vai te gerar vários tipos de relacionamentos, mas talvez esses relacionamentos não vão te gerar frutos. Então aí você tem que tomar cuidado, você tem que vigiar, você tem que verdadeiramente pedir direcionamento a Deus. O apóstolo Paulo até orienta que o jovem, se possível for, permaneça virgem. Mas sabendo da luta contra a carne, que escolha alguém do rebanho, para que não haja contenda. Então a gente tem que verdadeiramente olhar para a palavra de Deus e começar a viver ela. Eu tenho um amigo pastor, o nome dele é Tiago, e ele falou: Felipe, se voltasse o tempo aonde o pai e a mãe escolhem com quem o filho vai casar, eu falei: rapaz, é da briga. Ele, poxa, mas eu vou te falar, eu tô convencendo minha esposa a fazer isso. Ele queria convencer a esposa dele a fazer isso. Eu falei: cara, acho que é bem difícil. Se tu conseguir, tu me fala a receita. Se tu conseguir, tu me fala. Que aí eu vou fazer também. Mas a ideia da cadeira eu peguei. A ideia da cadeira eu vou fazer, né, filha? Né, filha? Vai, igual eu fiz contigo. Da cadeira. Mas papai era assim mesmo. Fazia o que, senhora? Papai não era fácil, não, cara. Mas é isso, irmãos. Palavra abençoada, todos receberam? Amém. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer ao Pai do Céu por mais um culto maravilhoso, culto da família. Vou falar algo que o pastor Bruno Morato sempre fala no final da pregação dele. Vocês não estão mais indo para casa. Vocês agora estão sendo enviados em missão. Então saiam daqui ligados, sabendo que quando você chegar na sua casa, depois de um culto da família, é em prol da família, o culto é para Deus, mas é em prol da família. Você tem que chegar dentro da sua casa e falar: Senhor, que todas as bênçãos que o Senhor liberou sobre mim recaiam sobre a minha casa. Libera. É você que tem essa autoridade. Deus deu essa autoridade para vocês. Amém? Feche os olhos. Santíssimo Deus, eterno Pai, graças te damos pela palavra abençoadíssima que o Senhor liberou através do seu servo. Pai, nós te entregamos nossas famílias em tuas mãos, nós te entregamos a família diante da sarça em tuas mãos, Senhor. Nós te apresentamos as nossas necessidades, os nossos requerimentos, Senhor. Cada tribulação, cada bênção, cada luta, cada vitória, Pai, nós te apresentamos, nós te agradecemos. Pai, que através de nós outras pessoas sejam contagiadas pelo teu amor. Que haja um movimento onde as pessoas parem de se relacionar por identificação e passem a se relacionar pelo amor verdadeiro, movido pelo Espírito. Senhor, nós te agradecemos. Que o Senhor possa tomar a vida de cada um debaixo das suas asas protetoras. Guardar o nosso fim de semana. Toma, Senhor, o culto de consagração de domingo. Que o Senhor possa mover os corações dos teus filhos a estarem aqui de manhã para adorarem o teu nome. Que o Senhor possa mover, Pai, as redes sociais do ministério para que essa palavra alcance mais pessoas, para que vidas sejam abençoadas, Pai. Faz o mover. Pai, nós oramos a Ti, no nome poderoso
de Jesus Cristo. Amém. E amém. Pastor Eval. Estende o nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar verdadeiramente em cada coração nesta hora. E todos digam: Amém. Até aqui Nos ajudou o Senhor. e por isso Estamos alegres. operando Ele. Quem impedirá? Glória. Agora dê uma